abril de 2002. Na terça seguinte, Malfoy se comportou da mesma forma que na semana anterior. Ele a ensinou oclumência, deixando-a praticar as formas e técnicas. Ele não fez doer. Ele mal falou uma palavra com ela. Ele apenas a tocou uma vez para inclinar a cabeça mais para trás a fim de fazer contato visual. E então, enquanto ele estava em sua mente, ela podia sentir a mão dele ainda descansando em seu pescoço, o polegar contra sua garganta. Ele não precisava tocá-la, ela sabia. Ele poderia facilmente executar legilimência nela a vários metros de distância. Ele não se intrometeu. Não enfiou a cabeça em memórias nas quais ela abertamente não o queria. Ele apenas a deixou usar sua presença como uma espécie de boneco de prática para aprender manobras mentais evasivas. Quando ele se retirou, ela o olhou com curiosidade. Onde você aprendeu aquilo? Estou assumindo que sua tia não usou a técnica. Ela não. Seus dentes se mostraram ligeiramente quando ele disse isso. Eu li sobre isso em um livro. A mansão Malfoy tem uma grande biblioteca. Não funcionaria com a maioria das pessoas. Apenas com outros oclúmenos naturais. Mesmo que qualquer pessoa possa aprender a oclumência ou legilimência em algum grau, é sempre doloroso ou tão sutil que mal podem sentir isso acontecendo. Ele olhou para ela e acrescentou com um sorriso: Você poderia dizer que estou fazendo experiências em você. Hermione revirou os olhos. O livro também requer contato físico, ela disse com uma voz doce, olhando a mão dele incisivamente. Ela imediatamente se arrependeu de ter dito isso. Sua mão ficou ligeiramente tensa, apenas o suficiente para mudar de descanso para segurar. Seus olhos escureceram enquanto suas íris se expandiam gradativamente. Não, isso é só porque eu posso. Ele sorriu enquanto a puxava para frente e abaixava a cabeça para beijá-la. Foi um beijo frio. Seus lábios pressionados contra os dela não eram queridos ou apaixonados. Foi simplesmente um lembrete. Isso ele poderia. Que ele estava sendo contido. Que, se ele quisesse, ele poderia exigir qualquer coisa que desejasse dela e ela já havia consentido em dar a ele. Hermione não respondeu ao beijo. Ela apenas deixou seus lábios frios encontrarem os dela sem resistir, até que ele se afastou novamente. Você tem alguma informação esta semana? Ela perguntou quando a mão dele deslizou para fora dela e ele deu um passo para trás. Ele tirou um pergaminho de suas vestes e entregou a ela. Análise de feitiços e informações de contra-ataque para novas maldições da Divisão de Desenvolvimento de Maldições do Lorde das Trevas, disse ele. Há um novo conjunto sendo ensinado atualmente. Hermione abriu o pergaminho e olhou as informações listadas. Severus já havia dado à Ordem todos os detalhes sobre as maldições, mas Malfoy não sabia disso. O fato de ter ocorrido a ele era um sinal de quão útil e proativo ele era capaz de ser. Se eles perderam Severus, Malfoy foi capaz de fornecer os dois tipos de inteligência, um excelente espião. Esta é uma informação inestimável, disse ela, guardando-a cuidadosamente em sua mochila. Ele encolheu os ombros. Não mesmo. Isso salvará vidas. Eu nem pensei em pedir isso. Isso você fez, não sei como lhe agradecer o suficiente. Malfoy parecia vagamente desconfortável com a gratidão. Qualquer que seja, era uma informação óbvia para fornecer. A taxa de mortalidade em sua resistência está ficando perceptível. Hermione sentiu o sangue sumir de seu rosto e ele a encarou. Por quanto tempo mais você acha que todos podem continuar lutando? Sua garganta se apertou. O quanto for preciso ou até que não haja mais ninguém. Não há plano B, Malfoy. Não há rendição por nós. Ele assentiu. Bom saber. Então ele fez uma pausa como se abruptamente se lembrasse de algo. Existe uma casa segura envolvendo muitas crianças em Caithness? Hermione empalideceu. Por quê? Por que você pergunta? Seu rosto endureceu. Foi notado. Alguém provavelmente será enviado para investigar até o final da semana. Não os deixe encontrar nada. Hermione acenou com a cabeça bruscamente. Eu tenho que ir, ela disse, correndo para a porta. Ela convocou um patrono corpóreo por pura força de vontade. Eles se tornaram uma luta para ela desde que ela obliviou seus pais. Levou vários anos para ela recuperar a habilidade. E eles nunca recuperaram totalmente a luminescência prateada que tiveram durante seu 5º ano. Encontre Minerva McGonagall, ela disse. Diga a ela para se preparar para a evacuação. Quando sua lontra fugiu, ela lançou outra. A criatura lustrosa e translúcida ficou nas patas traseiras e olhou para ela. Vá encontrar Kingsley Shacklebolt. Diga a ele que precisamos de uma nova casa segura para Caithness. Então ela aparatou para encontrar Moody. O processo de evacuação de crianças foi lento e árduo.
Todos eles foram incapazes de aparatar, o que significava que todos os membros da resistência disponíveis e facilmente contatados tiveram que ser mobilizados para carregá-los para um local seguro por meio de vassoura, aparições laterais repetidas ou nas costas de testralhos. A criação de chaves de portal consumia muito tempo. Nenhuma das casas seguras poderia arriscar ter uma conexão de flu. A localização remota foi uma escolha estratégica. A esperança era que isso passasse despercebido por Voldemort, apesar da presença de muitas crianças estranhas em uma cidade tão pequena. Em retrospecto, foi pura sorte eles terem conseguido por tanto tempo. Havia poucas opções boas para tentar realojar tantas crianças em tais idades. Eles não tinham um esconderijo reserva para tantos. As crianças tiveram que ser divididas em dezenas de casas seguras. Transportá-los em pequenos grupos para outras partes do Reino Unido e, em seguida, reassentá-los, expandindo quartos e transfigurando novas camas. Hermione fez 3 viagens. Depois que ela voltou do último, ela caiu contra a parede de exaustão. Ela aparatou várias crianças até a Irlanda do Norte. Eles vomitaram, gritaram e soluçaram a cada aparição progressiva. Ela foi forçada a parar e consolá-los até que eles ficassem parados o suficiente para ela aparatar com segurança novamente, sem machucar ninguém. Minerva apareceu e parou na frente de Hermione, sua expressão em conflito. "Sua informação?" Minerva perguntou baixinho. Hermione acenou com a cabeça. "Moody vai dizer a qualquer um que perguntar que ele aprendeu enquanto interrogava um ladrão." Minerva deu um aceno agudo de reconhecimento e apertou os lábios, encarando Hermione por vários segundos. "Você é uma boa menina. Espero que ninguém duvide disso. Você está bem? Ele não fez nada comigo." Foi toda a garantia que Hermione poderia dar. Algo se desfez na expressão de Minerva. Ela acenou com a cabeça bruscamente e então se afastou para ajudar a remover as proteções e encolher os móveis. Hermione olhou para a hora. Era lua cheia naquela noite, e ela precisava de Fluxweed. Ela se levantou e saiu da mansão até chegar ao limite das barreiras anti-aparição. Então ela começou a série de saltos de volta para Londres. Ela parou em um grande campo onde frequentemente começava a forragear perto da floresta de Dean. Segurando sua varinha, ela lançou um feitiço de apontar para mim e o seguiu em busca da planta daninha. A luz brilhante da lua lançava o mar de grama em sombras nítidas. As árvores agrupadas próximas se ergueram como uma cortina negra contra o céu noturno brilhante. Enquanto Hermione deslizava por uma pequena encosta, uma rajada de vento mudou através do campo, ondulando a grama de forma que sussurrou suavemente. Conforme o som de deslizamento e mudança desapareceu, um uivo baixo emergiu das árvores a favor do vento de Hermione. Ela congelou. Um lobisomem. Nunca houve lobisomens na área antes. Ela estava tão cansada e distraída que nem pensou em tomar quaisquer precauções. Então outro uivo emergiu. Mais longe, à sua direita. E outro uivo. Havia um bando de lobisomens na floresta de Dean. Ela quase aparatou, mas parou, hesitando. Ela precisava de Fluxweed. Se ela não conseguisse naquela noite, ela não seria capaz de receber até o próximo mês. Ela tinha que fazer a poção. Severus não daria conselhos ou perderia tempo inventando poções, a menos que fosse urgente. Ela disparou colina abaixo na direção que o feitiço localizador estava indicando. Outro uivo, mais próximo. Ela tirou a faca de prata do bolso e começou a fatiar seções de Fluxweed o mais rápido que podia, sem afetar a potência. Não foi o suficiente. Ela reformulou o feitiço localizador e correu na direção que sua varinha a mandou. Ao fazer isso, ela olhou para cima para ver a sombra alongada de um lobisomem descendo a encosta em sua direção. Ela escorregou e quase caiu quando alcançou um local com várias flores e cortou-as em segundos. O lobisomem estava a menos de 4 metros de distância e agachado em uma investida quando ela finalmente girou nos calcanhares e aparatou para o lugar mais próximo que ela pudesse pensar. Hermione reapareceu nos degraus da cabana inexplotável de Malfoy. Ofegando por ar, ela caiu no degrau mais alto e sentou-se ofegante enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela se encostou na porta e fechou os olhos enquanto seu coração continuava batendo violentamente. Ela estava terrivelmente fora de forma. Ela não podia acreditar o quão rápido ela se cansou de correr. Seu esôfago queimava e sentia uma dor aguda e lancinante em seus pulmões toda vez que ela inspirava. Além de caminhar pelo campo em busca de ingredientes para poções, Hermione não se envolvia em nenhuma atividade fisicamente extenuante. Depois que ela foi puxada da luta, ela não teve tempo para treinar ou praticar ou mesmo se preocupar com sua resistência física. Merlin, ela era inútil. Se ela se encontrasse em um campo de batalha novamente, provavelmente seria cortada em segundos.
Sua respiração havia se acalmado, mas ela permaneceu no lugar por mais um minuto enquanto tentava fazer seu batimento cardíaco desacelerar. A porta atrás dela se abriu abruptamente e ela caiu para trás na cabana. Sua cabeça bateu na madeira e estrelas brilharam diante de seus olhos quando ela descobriu Malfoy olhando para ela enfurecido. Que merda, Granger, o que você está fazendo? Malfoy? Ela disse, olhando para ele em confusão. O que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Ele rosnou. Você ativou as proteções. Achei que você precisava de mim para alguma coisa. Oh, disse Hermione, o calor manchando suas bochechas. Eu não sabia que a proteção do monitor se estendia além da sala. Eu não queria incomodar você. Ela rolou e se levantou. Malfoy a olhou de cima a baixo. O que você estava fazendo? Eu precisava colhê-la sob a lua cheia, disse ela, descobrindo que ainda estava ligeiramente ofegante. E havia lobisomens. Não pude esperar até o próximo mês. Então eu tive que fugir e tentar me reunir enquanto caminhava. Mas não estou mais em forma. Isso me deixou sem fôlego. Este era o lugar mais próximo para aparatar. Então eu estava tentando recuperar o fôlego. Onde você estava obtendo Fluxweed? Seu tom tinha um tom agudo. Ela gesticulou por cima do ombro. Há um campo perto daqui, na floresta de Dean. É um dos lugares que geralmente vou para encontrar ingredientes para poções. Usualmente houve uma pausa. Você vagueia pelo campo à noite. Forrageando? Sua expressão congelou. Sim. Hermione acenou com a cabeça, olhando para ele. Eu mencionei isso. Não. Você disse que estava recebendo ingredientes para poções. Presumi que isso significava que você tinha um fornecedor. Sua expressão estava ficando dura e seus olhos acusadores, como se ela tivesse mentido para ele. Hermione o encarou com descrença. Eu sou um terrorista. Custa uma pequena fortuna comprar ingredientes para poções no mercado negro. Não vou desperdiçar meu orçamento quando posso obtê-lo gratuitamente e com melhor qualidade, fazendo o trabalho sozinho. Então você está perambulando pelo interior da mágica Grã-Bretanha à noite para coletar ingredientes para poções, sozinho? Obviamente, disse Hermione, fungando. É por isso que nos encontramos nas manhãs de terça-feira, depois que eu terminar. Houve um longo silêncio. Você não pode. Ele anunciou isso em um tom de finalidade. Você vai parar. Você vai ficar dentro de qualquer esconderijo triste onde eles o mantêm curando e você não vai mais procurar comida. Hermione o encarou indignada por vários segundos atônitos. Eu certamente não vou. Você não controla o que eu faço. Sua expressão endureceu, um brilho predatório aparecendo em seus olhos. Eu faço, na verdade. Esqueceste? Eu possuo você. Se eu disser para você se sentar nesta sala e olhar para a parede até a próxima semana, você deu sua palavra de que faria isso. Hermione sentiu a raiva florescer dentro dela. Não, eu não faria. Porque você deu sua palavra de não interferir no meu trabalho na ordem. Forragear faz parte do meu trabalho. Não é negociável. Se você quiser controlar tudo o que eu faço, terá que esperar até vencermos. Você deu sua palavra também. Malfoy ficou olhando para ela, seus olhos calculistas. Então ele mudou abruptamente de assunto. Então você ultrapassou os lobisomens? Ela enrubesceu. Não. Quero dizer, eles não eram muito próximos até o fim. Só corriam 100 metros no máximo. E você ainda está ofegante por causa disso? Ele disse ceticamente. Eu realmente não faço nenhum trabalho de campo além de forragear. Não há muita necessidade de melhorar minha resistência, ela disse, se levantando defensivamente. A boca de Malfoy de repente caiu. Ele a fechou e colocou a mão sobre os olhos por vários segundos, como se tentasse se recompor. Então ele puxou a mão e olhou para ela. Quando foi exatamente a última vez que alguém te treinou? Presumo que você pratique duelos básicos, já que você é tão importante que eles não vão deixar você lutar mais. Certamente, já que eles deixam você sair, sozinho, no meio da noite, sua defesa deve ser inigualável. Hermione baixou os olhos e mexeu na alça de sua bolsa. Eu estou muito ocupado. Parte da razão pela qual eles me tiraram do combate é porque há muitas outras coisas para as quais sou necessário. Quanto tempo faz, Granger? Sua voz estava dura. Ela olhou ao redor da sala. O lugar estúpido nem tinha nada que ela pudesse. Ela se concentrou em um nó nas tábuas do assoalho. Faz provavelmente cerca de 2 anos e meio, ela disse calmamente. Ele baixou o rosto nas mãos e ficou em silêncio, como se não pudesse suportar olhar para ela. Hermione revirou os olhos. Bem, eu vou indo então, disse ela por fim, com uma voz nítida. Desculpe ter incomodado você. Não vai acontecer de novo. Estou treinando você, disse Malfoy abruptamente, endireitando-se e olhando para ela. O quê? Ela olhou para ele confusa.
Eu vou treinar você, ele disse lentamente. Já que fazer você parar aparentemente não é uma opção. Não vou perder meu tempo lidando com um novo contato na ordem, porque você não é inteligente o suficiente para permanecer em condições de luta. Dada a maneira como todos lutam, tenho certeza de que qualquer outra pessoa que eu pegasse seria uma merda na oclumência. E provavelmente seria pego em uma escaramuça. Bem, o instinto de autopreservação sonserino de Malfoy certamente ainda era forte. Hermione suspirou com irritação. Realmente não é necessário. Eu não luto. Raramente há problemas quando estou forrageando. Você não precisa se preocupar em ser incomodado por perder seu precioso prêmio de guerra. Mesmo? Ele disse, sua voz aérea enquanto caminhava em direção a ela. Você não quer, porque você terminará o aprendizado de oclumência em breve. Eu acho que você prefere preencher seu tempo com a prática de duelo, em vez de algumas das outras atividades que eu poderia exigir que você participasse. Hermione olhou feio para ele. Ela duvidava que ele tivesse qualquer intenção de seguir adiante com sua ameaça velada, visto que ele não mostrou nenhuma inclinação particular. Se ele queria ensiná-la a duelar, não havia mal nisso. Ela certamente preferiria. Ela precisava continuar passando tempo com ele. Ela não seria capaz de ter sucesso em sua missão se eles não estivessem passando tempo um com o outro. Tudo bem, ela retrucou, sua expressão torcendo em escárnio fraco. Você parece tão amargo. Sua expressão era cruel, com zombaria. Você pensaria que eu apenas exigi que você me fodesse ao invés de não? Decepcionado? Só em seus sonhos, disse ela, lançando-lhe um olhar feroz. Toda noite. Ela revirou os olhos. Você compra toda a sua empresa? Ela disse, sua voz doce e sua expressão condescendente. Ele nem mesmo piscou. Gosto de profissionalismo, disse ele suavemente, olhando para o teto como se estivesse recitando um mantra. Linhas claras, sem drama. Não sou obrigado a fingir que me importo. Ele zombou da última palavra, como se cuidar fosse o conceito mais ofensivo conhecido pelo homem. Claro, com muito você. Bastante, ele concordou com um sorriso fino. Houve um silêncio. Hermione queria dizer que ele era vil, mas tinha certeza de que ele já sabia. Ela se sentia cansada, e isso a fazia querer ser cruel. Você fala com eles e chora, contando como a sua vida é triste e solitária, ou apenas dobrá-lo sem dizer uma palavra. Ela perguntou, sua voz cadenciada com a provocação. Seus olhos brilharam. Quer que eu te mostre? Sua voz era aguda e fria como uma lasca de gelo. O quase encontro de Hermione com os lobisomens tinha a adrenalina ainda pulsando por ela. Ela estava acostumada com o alto estresse da enfermaria do hospital, mas sempre era a vida de outra pessoa. Ela se sentiu animada com a pressa de seu encontro com a morte. Ela entendeu Harry de repente. Ela sentia que poderia fazer qualquer coisa. Um pensamento repentino veio a ela com a ameaça de Malfoy. Ela olhou para ele, erguendo o queixo. Você não vai. Seus olhos ficaram cruéis, mas antes que ele pudesse responder, ela continuou. Seria muito real para você. Fazendo isso com alguém que você conhece. Alguém que você veria novamente. Isso iria bagunçar essas linhas claras. Me testando, Granger. Sua voz era baixa e carinhosa. Ela o encarou. Suponho que sim, ela disse friamente, mas seu coração estava começando a bater forte ao perceber o que ela tinha acabado de fazer. Ele se inclinou, seus olhos duros, até que seu rosto estava a centímetros do dela. Faixa. Hermione não vacilou e nem ele. Então ele se aproximou lentamente até que ela se afastou. Ele pairou sobre ela. Seus olhos brilharam. Isso está matando você, não é? Imaginando. Você esperava que eu fizesse isso com você imediatamente. Então esperar, tentar adivinhar quando vou conseguir fazer isso. Isso te incomoda mais do que a ideia de realmente ter que me foder. Ele zombou. Bem, você tem minha atenção. Faixa. Hermione olhou para ele, sentindo seu rosto ficar quente enquanto o resto de seu corpo ficava cada vez mais frio. Depois que ela foi puxada da luta, ela não teve tempo para treinar ou praticar ou mesmo se preocupar com sua resistência física. Merlin, ela era inútil. Se ela se encontrasse em um campo de batalha novamente, provavelmente seria cortada em segundos. Sua respiração havia se acalmado, mas ela permaneceu no lugar por mais um minuto enquanto tentava fazer seu batimento cardíaco desacelerar. A porta atrás dela se abriu abruptamente e ela caiu para trás na cabana. Sua cabeça bateu na madeira e estrelas brilharam diante de seus olhos quando ela descobriu Malfoy, olhando para ela, enfurecido. Que merda, Granger! O que você está fazendo? Malfoy? Ela disse, olhando para ele em confusão. O que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui?
Ele rosnou. Você ativou as proteções. Achei que você precisa de mim para alguma coisa. Oh, disse Hermione, o calor manchando suas bochechas. Eu não sabia que a proteção do monitor se estendia além da sala. Eu não queria incomodar você. Ela rolou e se levantou. Malfoy a olhou de cima a baixo. O que você estava fazendo? Eu precisava colhê-la sob a lua cheia, disse ela, descobrindo que ainda estava ligeiramente ofegante. E havia lobisomens. Não pude esperar até o próximo mês. Então eu tive que fugir e tentar me reunir enquanto caminhava. Mas não estou mais em forma. Isso me deixou sem fôlego. Este era o lugar mais próximo para aparatar. Então eu estava tentando recuperar o fôlego. Onde você estava obtendo Fluxweed? Seu tom tinha um tom agudo. Ela gesticulou por cima do ombro. Há um campo perto daqui, na floresta de Jin. É um dos lugares que geralmente vou para encontrar ingredientes para poções. Usualmente, houve uma pausa. Você vagueia pelo campo à noite. Forrageando, sua expressão congelou. Sim. Hermione acenou com a cabeça, olhando para ele. Eu mencionei isso. Não, você disse que estava recebendo ingredientes para poções. Presumi que isso significava que você tinha um fornecedor. Sua expressão estava ficando dura e seus olhos acusadores, como se ela tivesse mentido para ele. Hermione o encarou com descrença. Eu sou um terrorista. Custa uma pequena fortuna comprar ingredientes para poções no mercado negro. Não vou desperdiçar meu orçamento quando posso obtê-lo gratuitamente e com melhor qualidade, fazendo o trabalho sozinho. Então você está perambulando pelo interior da mágica Grã-Bretanha, à noite, para coletar ingredientes para poções, sozinho? Obviamente, disse Hermione, fungando. É por isso que nos encontramos nas manhãs de terça-feira, depois que eu terminar. Houve um longo silêncio. Você não pode. Ele anunciou isso em um tom de finalidade. Você vai parar. Você vai ficar dentro de qualquer esconderijo triste, onde eles o mantêm curando. E você não vai mais procurar comida. Hermione o encarou indignada por vários segundos atônitos. Eu certamente não vou. Você não controla o que eu faço. Sua expressão endureceu, um brilho predatório aparecendo em seus olhos. Eu faço, na verdade. Esqueceste? Eu possuo você. Se eu disser para você se sentar nesta sala e olhar para a parede até a próxima semana, você deu sua palavra de que faria isso. Hermione sentiu a raiva florescer dentro dela. Não, eu não faria. Porque você deu sua palavra de não interferir no meu trabalho na ordem. Forragear faz parte do meu trabalho. Não é negociável. Se você quiser controlar tudo o que eu faço, terá que esperar até vencermos. Você deu sua palavra também. Malfoy ficou olhando para ela, seus olhos calculistas, então ele mudou abruptamente de assunto. Então você ultrapassou os lobisomens? Ela enrubesceu. Não, quero dizer, eles não eram muito próximos até o fim. Só corriam 100 metros no máximo. E você ainda está ofegante por causa disso? Ele disse ceticamente. Eu realmente não faço nenhum trabalho de campo além de forragear. Não há muita necessidade de melhorar minha resistência. Ela disse, se levantando defensivamente. A boca de Malfoy de repente caiu. Ele a fechou e colocou a mão sobre os olhos por vários segundos, como se tentasse se recompor. Então ele puxou a mão e olhou para ela. Quando foi exatamente a última vez que alguém te treinou? Presumo que você pratique duelos básicos, já que você é tão importante que eles não vão deixar você lutar mais. Certamente, já que eles deixam você sair sozinho no meio da noite, sua defesa deve ser inigualável. Hermione baixou os olhos e mexeu na alça de sua bolsa. Eu estou muito ocupado. Parte da razão pela qual eles me tiraram do combate é porque há muitas outras coisas para as quais sou necessário. Quanto tempo faz, Granger? Sua voz estava dura. Ela olhou ao redor da sala. O lugar estúpido nem tinha nada que ela pudesse fingir estar olhando. Ela se concentrou em um nó nas tábuas do assoalho. Faz provavelmente cerca de 2 anos e meio, ela disse calmamente. Ele baixou o rosto nas mãos e ficou em silêncio, como se não pudesse suportar olhar para ela. Hermione revirou os olhos. Bem, eu vou indo então, disse ela por fim, com uma voz nítida. Desculpe ter incomodado você. Não vai acontecer de novo. Estou treinando você, disse Malfoy abruptamente, endireitando-se e olhando para ela. O quê? Ela olhou para ele confusa. Eu vou treinar você, ele disse lentamente. Já que fazer você parar aparentemente não é uma opção. Não vou perder meu tempo lidando com um novo contato na Ordem, porque você não é inteligente o suficiente para permanecer em condições de luta. Dada a maneira como todos lutam, tenho certeza de que qualquer outra pessoa que eu pegasse seria uma merda na oclumência. E provavelmente
seria pego em uma escaramuça. Bem, o instinto de autopreservação sonserino de Malfoy certamente ainda era forte. Hermione suspirou com irritação. Realmente não é necessário. Eu não luto. Raramente há problemas quando estou forrageando. Você não precisa se preocupar em ser incomodado por perder seu precioso prêmio de guerra. Mesmo? Ele disse, sua voz aérea enquanto caminhava em direção a ela. Você não quer, porque você terminará o aprendizado de oclumência em breve. Eu acho que você prefere preencher seu tempo com a prática de duelo, em vez de algumas das outras atividades que eu poderia exigir que você participasse. Hermione olhou feio para ele. Ela duvidava que ele tivesse qualquer intenção de seguir adiante com sua ameaça velada, visto que ele não mostrou nenhuma inclinação particular. Se ele queria ensiná-la a duelar, não havia mal nisso. Ela certamente preferiria. Ela precisava continuar passando tempo com ele. Ela não seria capaz de ter sucesso em sua missão se eles não estivessem passando tempo um com o outro. Tudo bem, ela retrucou, sua expressão torcendo em escárnio fraco. Você parece tão amargo. Sua expressão era cruel, com zombaria. Você pensaria que eu apenas exigi que você me fodesse ao invés de não? Decepcionado? Só em seus sonhos, disse ela, lançando-lhe um olhar feroz. Toda noite. Ela revirou os olhos. Você compra toda a sua empresa? Ela disse, sua voz doce e sua expressão condescendente. Ele nem mesmo piscou. Gosto de profissionalismo, disse ele suavemente, olhando para o teto como se estivesse recitando um mantra. Linhas claras, sem drama. Não sou obrigado a fingir que me importo. Ele zombou da última palavra, como se cuidar fosse o conceito mais ofensivo conhecido pelo homem. Claro, com muito você. Bastante, ele concordou com um sorriso fino. Houve um silêncio. Hermione queria dizer que ele era vil, mas tinha certeza de que ele já sabia. Ela se sentia cansada, e isso a fazia querer ser cruel. Você fala com eles e chora, contando como a sua vida é triste e solitária, ou apenas dobrá-lo sem dizer uma palavra. Ela perguntou, sua voz cadenciada com a provocação. Seus olhos brilharam. Quer que eu te mostre? Sua voz era aguda e fria como uma lasca de gelo. O quase encontro de Hermione com os lobisomens tinha a adrenalina ainda pulsando por ela. Ela estava acostumada com o alto estresse da enfermaria do hospital, mas sempre era a vida de outra pessoa. Ela se sentiu animada com a pressa de seu encontro com a morte. Ela entendeu Harry de repente. Ela sentia que poderia fazer qualquer coisa. Um pensamento repentino veio a ela com a ameaça de Malfoy. Ela olhou para ele, erguendo o queixo. Você não vai. Seus olhos ficaram cruéis, mas antes que ele pudesse responder, ela continuou. Seria muito real para você. Fazendo isso com alguém que você conhece. Alguém que você veria novamente. Isso iria bagunçar essas linhas claras. Me testando, Granger. Sua voz era baixa e carinhosa. Ela o encarou. Suponho que sim, ela disse friamente, mas seu coração estava começando a bater forte ao perceber o que ela tinha acabado de fazer. Ele se inclinou, seus olhos duros, até que seu rosto estava a centímetros do dela. Faixa. Hermione não vacilou e nem ele. Então ele se aproximou lentamente até que ela se afastou. Ele pairou sobre ela. Seus olhos brilharam. Isso está matando você, não é? Imaginando. Você esperava que eu fizesse isso com você imediatamente. Então esperar, tentar adivinhar quando vou conseguir fazer isso. Isso te incomoda mais do que a ideia de realmente ter que me foder. Ele zombou. Bem, você tem minha atenção. Faixa. Hermione olhou para ele, sentindo seu rosto ficar quente enquanto o resto de seu corpo ficava cada vez mais frio. Eu vim aqui para dormir. Ou, disse Ron. Bem, vamos praticar uma formação de ataque antes que Neville e Simas tenham que partir para a missão de reconhecimento. Então, precisamos do quarto. Hermione acenou com a cabeça e se levantou. Posso assistir? Ela se pegou perguntando. Ron franziu a testa e olhou para ela. Certo, eu acho. Se você tiver tempo para isso, apenas mantenha o escudo levantado. Muitos feitiços estarão acontecendo. Hermione se encolheu em um canto e observou Ron traçar a estratégia. Ela não conseguiu rastrear todos os termos que eles usaram. Não era a terminologia tradicional de combate, mas sim uma espécie de taquigrafia que evoluiu entre os lutadores ao longo do tempo. Sua própria linguagem. Enquanto eles se espalhavam pela sala, ela lançou um escudo ao redor de si mesma. Ron ativou uma das proteções na sala com um feitiço, e então todos começaram a lançar uma série de feitiços contra as paredes. Os feitiços ricocheteavam e ricocheteavam nas salas. Logo a sala estava cheia de magia voadora.
Hermione observou enquanto os membros da AD começaram a correr pela formação de ataque. Seus feitiços eram todos precisos, seus escudos poderosos. Nenhum deles foi pego pelos feitiços de voo. Foi instintivo para eles. Eles sabiam quando seus escudos precisavam ser renovados. Eles sabiam como todo mundo lutava, quem os cobriria. Eles lutaram de perto e lançaram de forma não verbal. Suas habilidades de combate eram muito superiores às dela. Seria um milagre para ela alcançá-lo. Ela os observou correr pela formação 2 vezes antes de se virar e sair da sala de prática. Ela foi até o armário de suprimentos de poções, juntou os ingredientes e se preparou para começar a preparar. Na terça-feira seguinte, ela aparatou em Whitecroft e se aproximou do local da cabana lentamente. Ela se perguntou se Malfoy estaria lá. Ela rezou para que ele o fizesse. Ela não tinha ideia de como consertar as coisas se ele se recusasse a sequer aparecer. Ela só podia esperar que o que quer que o estivesse fazendo espionar fosse motivação suficiente para que suas ações não pudessem dissuadi-lo. Se ele não estivesse lá, ela esperaria. Se ele estivesse lá, ela esperava que ele apenas a punisse e acabasse com isso, ao invés de forçá-la a temer continuamente. A porta foi consertada. Ela se preparou e abriu. Vazio. Depois de esperar um minuto, ela foi até a cadeira ao lado da mesa. Seu estômago estava se revirando de pavor, e ela tentou se distrair recitando fórmulas de aritmancia enquanto estava sentada ali. Ela só precisava parar de pensar no que poderia acontecer a seguir. De repente houve um estalo agudo e ela se levantou e se virou bruscamente quando Malfoy apareceu. Ele ficou olhando para ela, sua expressão indecifrável. Hermione não disse nada. Ela apenas olhou para ele. Ela ficou aliviada por não estar tremendo. Ela se forçou a encontrar seu olhar. Essa sensação de terror como uma agulha começou a percorrer sua espinha. Ela de repente sentiu frio. Ela podia sentir os cabelos da nuca se arrepiarem enquanto se preparava. Ela podia ver sua mandíbula apertar e ele desviou o olhar. Ele aparentemente não pretendia falar primeiro. Ela respirou fundo. Ela precisava dele. Ele claramente ainda estava furioso com ela, mas ela tinha que consertar. Custe o que custar. Sinto muito, disse ela desesperadamente. Eu perdi minha cabeça e cruzei a linha. Eu sinto muito. O que quer que eu precise fazer para compensar, farei o que você quiser. Deixe-me consertar isso.